Alô, galera! Vocês sabiam que, sistematicamente, são vocês discriminados pela sociedade e pela mídia e absolutamente admitem essa situação como se fosse algo normal? Você sabia que existem proteções específicas para garantir o direito à infância e à adolescência? Pois bem, ao longo de algumas aulas, vamos tratar diretamente desses direitos, mostrar a vocês que a evolução do tempo foi bastante grande para poder hoje dizer que eu tenho direito à educação, eu tenho direito à habitação, eu tenho direito a medicamento. Mas muito mais do que isso, meus amigos, muito mais do que isso, é entender que o direito só existe para aquelas pessoas que querem buscar e sabem exigir. Não basta falar que o direito me é garantido. Não basta dizer que a Constituição garante os meus direitos. É preciso saber que esse direito tem mecanismos, existem meios de se buscar essa situação. Sistematicamente nós observamos no nosso dia a dia que muitos jovens se deparam com situações em suas escolas, nos hospitais, junto às farmácias públicas buscando medicamento, e esses direitos são negados a troco de quê? Na indicação de que não pode postular, até porque é um incapaz, ou até porque é chamado e tratado como se fosse menor. Vejam, meus queridos colegas, menor é a forma mais vil de se discriminar um ser humano. Você sabia que desde muito tempo, criança e adolescente era tratado como objeto? Pois bem, nós vamos entender e fazer uma mística, vamos mostrar que ainda hoje pessoas, a mídia, as autoridades públicas tratam nós, como um todo, pessoas desconhecedoras dos nossos direitos. O conhecimento liberta. Por isso, é importante entender o que nós vamos tratar, que é o direito à infância e à juventude. Veja que até o tópico que se coloca, o tema que se coloca é diferente do dia a dia quando se trata da matéria da infância e juventude. É importante nós entendermos que criança e adolescente não podem mais ser tratados como objetos, como até então foi. Vamos passar ao longo desse vídeo aula alguns pontos importantes que vocês vão perceber como foram e como são ainda discriminados e sequer conseguem atender, conseguem chamar a atenção para esse fato. Vamos aprender a vindicar os nossos direitos. Veja que nós vamos tratar agora desmistificar mitos. Por que é desmistificar mitos? Porque ainda hoje se coloca que criança, que adolescente é objeto. Ainda hoje se fala e se vende na sociedade que crianças e adolescentes nada mais são do que objetos. Vamos contar um caso para vocês entenderem muito bem o que eu estou falando. A mídia fala que todo adolescente que comete um ato infracional, que nós vamos estudar mais adiante, não recebe nenhuma reprimenda do Estado. Isso é um mito. Se nós pegarmos e observarmos que a adolescência tem um período curto de duração, apenas 6 anos, qualquer reprimenda que se coloque sobre ele é um dano muito severo. Isso é verdade? Pensem bem. Falar que criança, que adolescente, fica à margem da sociedade, que ele fica à míngua de direitos, que ele só pode exigir aquilo que cair do prato do pai, que cair do prato das autoridades, isso é um mito, isso é uma mentira. Porque se nós observarmos a nossa Constituição brasileira, de todos os artigos da Constituição, o único que fala em prioridade absoluta é o artigo 208, ao cuidar de criança e adolescente. Você sabia desse detalhe tão importante? Você sabia que isso é uma garantia e a partir da qual nós podemos exigir do Estado? Que a educação, que a segurança, que a habitação?
É importante observar ainda que falar que o Estado não é o responsável em garantir direitos aos adolescentes e às crianças, por conseguinte, né, também é um mito. Não é? Outra coisa, é preciso nós observarmos que o adolescente, principalmente o adolescente, ele tem que se empoderar dos direitos, das garantias que lhe são próprias. E você sabe por que, meu amigo, que sistematicamente é sonegado o direito ao adolescente? Muito simples. É só observar que as autoridades têm a certeza que vocês desconhecem os seus direitos, que você desconhece o Estatuto da Criança e do Adolescente, que desconhece a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que desconhece a Declaração Universal dos Direitos. Nós estamos aqui exatamente para desvendar estes mitos, desvendar essa situação, para que os senhores tenham a certeza, a partir de então, de chegar a uma escola e saber como exigir a garantia desses direitos. Não é exigir brigar. Exigir é fazer com que a pessoa que é um analfabeto legal, jurídico, muitas das vezes um diretor não tem conhecimento das regras legais e sonega sistematicamente o direito a uma matrícula à escola. E como nós devemos fazer para quebrar essa situação? É muito simples. É fazer com que nós tenhamos o conhecimento. O conhecimento, ele liberta. Vocês estão tendo a oportunidade de ganhar aulas fundamentais de direito. E eu tenho certeza que o Estatuto da Criança e do Adolescente, para vocês nessa faixa etária, é a legislação mais importante que existe. Ou nós nos apoderamos deste direito, deste estatuto, e vamos entender por que é chamado de estatuto, ou nós vamos continuar sendo sonegados nas nossas possibilidades, nossos direitos. Quando o meu vale transporte ou o meu passe estudantil não funciona, deixa para lá, isso é de menos. São pessoas que não conhecem os seus direitos. Como eu devo fazer para que isso possa ser algo concreto no dia a dia? Vamos voltar à tela. Nós temos uma passagem ao longo dos tempos que foi o chamado Código de Menores. Se nós observarmos, meus amigos, isso não é algo palatável, não é algo bom. Por que não é algo bom? Porque muito antes desse código, que veio lá pela década de 70 do século XX, do século passado, portanto, ele veio com uma situação muito específica. Veio com uma maquiagem de possível proteção ao menor. Veja, entre aspas, eu chamei a atenção logo no início que sistematicamente somos discriminados e passa-se despercebido. Código de Menores. Antes deste regramento, antes dessa legislação, não se falava, não se discutia qualquer direito afeto à criança e ao adolescente. É importante observar, e aí eu chamo a atenção de vocês com muita ênfase, que criança sempre foi utilizada como massa de manobra. Ela sempre foi utilizada para fazer os trabalhos mais ultrajantes possíveis. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer a leitura de algumas obras do passado, vocês vão ver aonde a criança era empregada. Primeiro que crianças do sexo feminino, portanto as meninas, não eram muito bem-vindas no seio familiar. Por quê? Porque os pais queriam meninos, porque iam engrossar a renda econômica da família, porque aos 5 anos iam todos para a labuta, para o trabalho. Hoje nós estamos estudando
Estamos quebrando este elo, esse vínculo, né? As crianças eram jogadas para desentupir, para limpar esgotos, para limpar chaminés. E por quê? Porque o corpinho ainda pequenininho conseguia adentrar aqueles espaços diminutos, aquelas ralos, e ali fazia a limpeza. E recebiam módicos salários quando recebia, para não dizer que recebiam gorjetas. Muito triste era essa situação. Eu ainda vivi esse período em que muitos dos meus amigos não podiam sequer ir para um futebol, para uma brincadeira. Por que isso? Porque eram destinados ao trabalho, eles deveriam complementar a renda da família. Há um caso muito emblemático, que também se tem notícia na literatura, meus queridos amigos, que as crianças que nasciam com problemas de saúde, os deficientes, ou eram descartados simplesmente nos hospitais, abandonados por si só, jogados, eram colocados na roda dos expostos. Nós vamos entender o que é a roda dos expostos quando tratarmos de adoção. Eram jogados para os porões das casas das fazendas e ali permaneciam a vida inteira. A minha cidade, ela foi palco de uma das maiores tragédias do Brasil. Vocês devem fazer a leitura de um livro chamado Holocausto Brasileiro. Porque ali também não eram só depositados, isso é a palavra correta, pessoas maiores. Muitas crianças ali eram jogadas, deixadas e abandonadas pelos pais, pelos avós, ou porque eram frutos de violência sexual perpetradas por eles mesmos, ou a filha que se engravidou e não pode aparecer para a sociedade, aquela sociedade patriarcal, aquela sociedade severa do passado, e a criança era jogada para esse depósito que nós chamamos lá em Barbacena, que era a minha cidade, né, que ficou conhecido como Holocausto. Era um hospital colônia, um hospital para doidos, para loucos, dementes. E ali permaneceu e nunca mais dali saiu. E por que acontecia isso? Porque a criança nunca foi respeitada como sujeito de direitos. A criança sempre foi tratada como objeto. E como tal, ainda hoje nós percebemos essa situação. Muitos falam que criança e adolescente está carregada de direitos. Muitas pessoas discutem direitos de crianças e adolescentes. Mas essas pessoas, os nossos políticos, as nossas autoridades, sequer leram o Estatuto da Criança. Não têm o domínio, não conhecem e, portanto, podem falar bobagens por aí afora e nós ficamos perdendo essa oportunidade. Mas vocês, com certeza, vão começar a trabalhar de forma diferente esta matéria. Vão chegar às suas escolas e mostrar para os professores e para as diretoras que os direitos estão colocados. E, claro, precisam ser garantidos, portanto, respeitados. Depois de muita luta, de muita dificuldade, chegou o Código de Menores, o Código Melo Ribas, não é? Que foi colocado como um primeiro caminho no direito brasileiro. Atenção! Primeiro instrumento no direito brasileiro que supostamente iria garantir o direito de crianças e adolescentes. Foi chamado Código de Menores. Comigo aqui. Veja que ficou chamado Código de Menores. Então, meus amigos, na próxima aula, vamos trabalhar Código de Menores. E entender que este dispositivo não veio ajudar, veio, ao contrário, ainda mais agravar a situação de crianças e adolescentes.